Existem alguns softwares que fazem esses cálculos, né? Inclusive eles utilizam desses gráficos para o cálculo do IQA. Um desses softwares chama-se Qualigraph. Vocês podem baixar esse gráfico aí no site que está indicado abaixo. Agora vamos falar a respeito dos índices, né, que são utilizados para o IQA. O primeiro deles é o oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido, também abreviado como OD, é considerado um dos parâmetros mais importantes da qualidade da água em riachos, rios e lagos. Quanto maior a concentração de oxigênio dissolvido, melhor será a qualidade da água. A quantidade real de oxigênio dissolvido varia dependendo da pressão, temperatura e também da salinidade da água. Por exemplo, a concentração de saturação a 20 graus é de cerca de 9 miligramas por litro e a 0 graus é de 14,6 miligramas por litro. Nós podemos ver nessa imagem ao lado a relação que existe entre a qualidade da água e o oxigênio dissolvido. Então, a água ela pode ser considerada boa quando o oxigênio dissolvido está entre 8 e 9 miligramas por litro. Ela pode ser considerada pouco poluída se estiver entre 6,7 e 9 miligramas por litro, moderadamente poluído entre 4,5 e 6,7, muito poluído se estiver inferior a 4,5 miligramas e fortemente poluído se estiver inferior a 4 miligramas por litro. Existem três métodos principais usados para medir as concentrações de oxigênio dissolvido. O método colorimétrico, que é rápido e barato, o método de titulação de Winkler, que é um método bastante tradicional, e o métodos eletroanalíticos que fazem uso de equipamentos eletrônicos. Outro parâmetro também relacionado ao oxigênio e bastante importante é a demanda bioquímica de oxigênio. As bactérias e outros micro-organismos, eles utilizam as substâncias orgânicas presentes na água para alimentação. Para isto, eles consomem oxigênio, transformando-os em gás carbônico e água e utilizam a energia liberada para o crescimento e reprodução. Quando esse processo ocorre na água, o oxigênio consumido é aquele que estava disponível, que é o OD. Se o oxigênio não for continuamente substituído por meios naturais ou artificiais na água, a concentração de oxigênio disponível reduzirá à medida que os micróbios decompõem os materiais orgânicos. Essa necessidade de oxigênio é o que nós chamamos de demanda bioquímica de oxigênio, ou simplesmente DBO. Quanto mais material orgânico houver na água, maior será o DBO usado pelos micróbios. O DBO ele é usado como uma medida da potência do esgoto. O esgoto forte tem um alto DBO e o esgoto fraco tem baixo DBO. Nessa tabelinha, nós podemos observar alguns níveis do DBO e a qualidade da água. Então, verifique que um DBO entre 1 e 2 é muito bom. Entre 3 e 5 ele está moderadamente limpo, a água. Entre 6 e 9 ela pode ser considerada poluída e acima de 100 ela está muito poluída. Existe uma medida padrão chamada DBO 520, que é um teste padrão realizado a uma temperatura constante e durante um período de incubação, também fixo de 5 dias. Ela é medida pela diferença de OD antes, né, do oxigênio disponível antes e depois do período de incubação. Nós temos aí na tabelinha algumas fontes poluidoras e a DBO, né, ou seja, a demanda bioquímica para essas fontes. Então, o esgoto doméstico tem 300, os engenhos de açúcar, né, é 100 DBO5 por miligrama por litro, as destilarias de álcool maior que 7.000, cervejarias entre 400 e 1.500, curtumes de 1.000 a 1.500, matadouros e frigoríficos 800 a 32.000 e os laticínios de 500 a 2.000.
Então, essa medida é feita também utilizando equipamentos eletrônicos. Outro índice também são os coliformes termotolerantes. Os coliformes termotolerantes, também chamados de coliformes fecais, eles toleram temperaturas acima de 40 graus Celsius e reproduzem-se nessa temperatura em menos de 24 horas. As bactérias coliformes termotolerantes ocorrem no trato intestinal de animais de sangue quente e são indicadores de poluição por esgoto domésticos e fezes. Geralmente não são patogênicas, mas sua presença em grandes números indica a possibilidade da existência de micro-organismos patogênicos que são responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, como disenteria bacilar, febre tifoide, cólera, entre outros. O pH também é uma medida bastante importante para a qualidade da água. Segundo a Resolução CONAMA 357, ela estabelece que para a proteção da vida aquática, o pH deve estar entre 6 e 9. Então, um pH excessivamente alto ou baixo pode ser prejudicial para o uso da água. Um pH alto torna o sabor amargo e diminui a eficácia da desinfecção com cloro, causando a necessidade de cloro adicional. Já uma água com pH baixo vai corroer e também dissolver metais e outras substâncias. Um pH abaixo de 4 ou acima de 10 pode matar a maioria dos peixes e muito poucos animais podem suportar a água com pH abaixo de 3 ou acima de 11, como nós podemos ver na escala de pH. A escala de pH é uma escala que varia de 0 a 14. Quanto mais próximo do 0, maior a acidez. Quanto mais próximo do 14, maior a alcalinidade. O pH 7 é o chamado pH neutro. Então nós temos algumas substâncias listadas aí no gráfico, né? A água de bateria seria um pH 0, aí suco de limão e vinagre ali perto de 3, né? O leite próximo de 7, levemente ácido, a água do mar acima de 7, ali próximo de 8, e a lixívia acima de 13, né? Próximo de 14. A temperatura, ela também é um desses índices, né? Ela influencia vários parâmetros físico-químicos da água, como a tensão superficial, a viscosidade, também tem a questão do oxigênio dissolvido, que já foi discutido. Então, todos os corpos d'água eles apresentam variações de temperatura ao longo do dia e também dependendo da estação do ano. No entanto, o lançamento de efluentes com altas temperaturas pode causar impacto significativo nos corpos de água, impedindo o crescimento e a reprodução dos seres aquáticos. Então, a questão da temperatura é uma questão até global, né? Essa preocupação do aumento da temperatura, principalmente também dos oceanos. A turbidez é a turvação da água, é uma medida da capacidade da luz de passar pela água. A turbidez ela é causada por materiais em suspensão, como argila, lodo, material orgânico, plâncton e outros materiais particulados na água. O impacto da turbidez pode ser resumido nos seguintes pontos. Ela pode aumentar o custo de tratamento da água para diversos usos. Os particulados podem fornecer esconderijos para micro-organismos prejudiciais e assim protegê-los do processo de desinfecção. As partículas suspensas fornecem meio também de adsorção para metais pesados e muitos poluentes orgânicos perigosos. E também a turbidez ela é medida por um instrumento denominado turbidímetro, que é esse equipamento que vocês estão vendo ao lado na imagem. Além desses fatores, a turbidez também ela é indesejável pelo aspecto que ela dá para a água, né? Então, além de toda essa questão do aumento do custo de tratamento, né, também das questões de poluição, é indesejável para beber água, né, que ela esteja turva. Quando nós olhamos para a água da torneira saindo um pouco turva, a gente não bebe a água. O nitrogênio total
Existem praticamente quatro formas de nitrogênio na água e nas águas residuais, que é o nitrogênio orgânico, o nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrito e nitrogênio nitrato. Então, se a água está contaminada com esgoto, a maior parte do nitrogênio está na forma de orgânico e amônia, que são transformados por micróbios em nitritos e nitratos. O nitrogênio na forma de nitrato, ele é um nutriente básico para o crescimento das plantas e pode ser um fator nutriente limitante do crescimento. O nitrogênio na água, ele pode causar o crescimento excessivo das algas, como o problema da eutrofização, que já foi discutido na aula anterior, e pode prejudicar o abastecimento público, a recreação e a preservação da vida aquática. As fontes de nitrogênio, também foi discutido na aula anterior, elas são variáveis, né? Sendo uma das principais o lançamento de esgotos sanitários e efluentes industriais e a agricultura. O fósforo também, assim como o nitrogênio, ele é um importante nutriente para os processos biológicos e seu excesso também pode causar a eutrofização das águas. Entre as fontes de fósforo, destaca-se os esgotos domésticos pela presença dos detergentes superfosfatados e da própria matéria fecal, agricultura e indústrias de fertilizantes alimentícios, laticínios, frigoríficos e também abatedouros. Os resíduos sólidos, né, que é a matéria que permanece após a evaporação, secagem ou calcinação da amostra de água durante um determinado tempo e temperatura. Quando os resíduos sólidos se depositam nos leitos dos corpos d'água, eles podem causar o seu assoreamento e também danos à vida aquática. Podem causar dano à vida aquática, pois ao se depositarem no leito, eles destroem os organismos que vivem nos sedimentos e servem de alimento para outros organismos, além também de danificar os locais de desova dos peixes. O IKEA, como foi falado também, ele não contempla outras variáveis, como metais pesados, compostos orgânicos, substâncias, né, que afetam propriedades organolépticas da água, número de células de cianobactérias, potencial de formação de trialometanos, enfim, uma série de fatores que não são levados em consideração. Para isso, é utilizado também o IAP, né, que é o Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de abastecimento público. O que seria o IAP? Ele é o produto da ponderação dos resultados do IQA e do ISTO, que é o Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas. Então, o ISTO ele é dividido em dois grupos. Nós temos as variáveis que indicam a presença de substância tóxica, né, que são o potencial de formação de trialometanos, PFTHM, número de células de cianobactérias, cádmio, chumbo, cromo, total, mercúrio e níquel. E os grupos de variáveis que afetam a qualidade organolépticas, ou seja, aquelas relacionadas ao odor, né, ao paladar da água, também a coloração, que são ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco. Então o IAP ele é calculado multiplicando-se o IQA pelo ISTO também, que é um outro índice. Aí nós temos na tabela, né, estão relacionados os limites inferiores e superiores adotados para os metais e o potencial de formação de trialometanos. Então nós temos vários metais aí na tabela, né, os metais tóxicos e os seus limites inferiores e superiores. A unidade em que elas são medidas, então o cádmio é miligrama por litro, todos eles, né, praticamente são medidos em miligrama por litro, com exceção do PFTHM, que é microgramas por litro. E também os metais aí que interferem nas propriedades organolépticas da água. Então essas são as referências utilizadas
nesta aula. Na próxima aula abordaremos a questão do tratamento de água e também dos efluentes.